Olá a todos, meu nome é Aldrey Galindo, sou sysadmin há 18 anos, trabalho na Red Hat há quase 2 anos com o Satellite e vou falar hoje um pouco sobre o Systemd. A agenda seria gerenciamento de serviços, informações básicas, facilidades, seria o uso dele e alguns exemplos também. Gerenciamento de serviço, por padrão, o sistema Linux e Unix em geral, eles usam o Systemd init ou também o upstart, que seriam chamados init scripts localizados no diretório /etc, rc.d e init.d, como também versões antigas do Red Hat Enterprise Linux inferiores a 7. A partir do uso do Systemd, eles foram migrados para os ficheiros do tipo service. Então, os sistemas mais antigos, a gente trabalhava justamente com essa parte desse tipo de sistema, sendo que eles funcionavam de modo sequencial. E aí a gente não tinha determinados controles que a gente pode começar a utilizar a partir do Systemd. Antigamente os sistemas eram sequenciais, por ordem de número, e o sistema fazia a leitura, verificava a sequência da ordem, e de acordo com essa sequência é que ele ia prosseguindo e fazendo o carregamento desses scripts. Se houvesse algum tipo de problema, era um pouco mais difícil você tratar, você realmente teria que saber fazer um shell script que trabalhasse de forma muito mais controlada dentro do teu ambiente. E aí agora a gente tem algumas informações básicas da parte do Systemd. O Systemd é um conjunto de software que fornece blocos de construções fundamentais para o sistema operacional Linux. Entre outros recursos ele inclui o Systemd. E aí ele faz esse controle, consegue fazer esse controle da parte dos sistemas que são inicializáveis e realizando esse gerenciamento. Os autores dele, a data de lançamento e a página oficial. É um projeto já maduro, tem 10 anos e essa página oficial, caso alguém queira buscar mais informações a respeito dele. A gente tem nesse caso aqui esses ficheiros. Antigamente a gente só tinha serviços, que justamente ficava dentro do init.d, e aí a gente começa a ter um pouco mais de distinção de que tipo de serviço, dessas unidades, como se chama, as units, que seria do tipo service, socket, device, mount, automount, swap, path, timer, snapshot, slice, scope. Esses seriam os tipos que a gente vai poder estar trabalhando junto ao Systemd. Por padrão, o diretório padrão dele seria o /sr lib systemd system, que é justamente colocado para receber todos esses serviços, e quando você trabalha com pacotes RPM, ele também joga por padrão essas informações dos serviços dentro desse local. Não só do serviço, mas de algum pré-requisito que tenha de algum pacote. A gente tem o diretório run systemd system, que é utilizado justamente apenas em tempo de execução, e ele tem precedência sobre o anterior. Quer dizer que se tiver alguma configuração no run que também exista no SR, ele vai sobrepor essa informação e vai valer só o que tem do run. E também tem a parte do etc systemd system, que é justamente o diretório utilizado quando a gente habilita, inicializa alguma dessas unidades. Então, quando inicializa, ele vai jogar para lá um link ou vai sobrepor alguma informação, e ele também tem precedência sobre os dois outros diretórios anteriores. Quer dizer que se realmente ele tiver uma configuração, ele vai sobrepor as outras, vai fazer o chamado sobreposição, o override. Os componentes auxiliares da parte do Systemd seria o journald, é um DIMM responsável pelo registro de eventos com arquivos binários anexados, apenas servindo como seus arquivos de log. Então, quando os serviços hoje em dia se comunicam, jogam informações de logs, é o journald que recebe essas informações e vai persistir eles dentro do sistema operacional. O network é um DIMM para lidar com arquivos de configuração da parte de rede. O dev é um gerenciador de dispositivo
para o kernel do Linux, que ele manipula os diretórios do diretório dev e todas as ações de espaço do usuário ao adicionar e remover dispositivo, incluindo carregamento de firmware. Se você pluga um pendrive no local, ele vai fazer as leituras desse dev, e você pode também fazer algum tipo de acionamento, tipo, se esse pendrive for colocado junto ao sistema operacional, ele também nem, por exemplo, permitir que ele seja montado por padrão e faça algum tipo de controle. A gente tem também o componente, o systemd timedate, onde pode ser utilizado para controlar configurações relacionadas ao tempo, como a hora do sistema, o fuso horário do sistema, ou a seleção entre o UTC e o relógio do sistema de fuso horário local. É acessível através do dbus. libdev, a biblioteca padrão para utilizar o dev, permite o aplicativo terceiro consulta os recursos do dev. Systemd-boot é um gerenciador de inicialização, anteriormente conhecido como Gumboot. E aí agora a gente vai para a parte de gerenciamento de serviço. A gente tem os serviços, mas a gente precisa manipular eles, precisa trabalhar com eles. A forma que a gente trabalha seria através do systemctl. E aí a gente vai ter alguns comandos para trabalhar com ele. Seria a parte para iniciar o serviço, systemctl start, systemctl stop para parar o serviço, para reiniciar o serviço, systemctl restart serviço, e também para reiniciar o serviço só se ele estiver em execução. Então, se ele já estiver em execução, você pode executar o systemctl try restart serviço, e ele vai reiniciar esse serviço apenas se ele estiver em execução. Recarregar um serviço seria como se fosse o stop start, e a parte para fazer a verificação se o serviço está ativo seria o systemctl status serviços.service, e teria também como opcional "-l", que ele vai dar um pouco mais de informações para a gente. Ou também rodar o systemctl isActivity para verificar se o serviço está ativo ou não. Se a gente precisar fazer, no caso, uma verificação dos serviços disponíveis, o serviço do tipo service, no caso, a gente executaria systemctl list unit files --type service. Com isso a gente vai fazer essa listagem. Para fazer uma verificação de todos os tipos de ficheiro, systemctl list unit files. E aí ele vai fazer toda a verificação dos tipos que a gente tinha visto antes. A gente também tem a parte justamente para inicializar o serviço, para garantir que quando a máquina seja iniciada, aquele serviço seja ativo. Então, a gente utilizaria com isso o systemctl enable serviço, e desabilitar o serviço, systemctl disable serviço. Para verificar se o sistema está ativo e também se ele está habilitado, a gente também utiliza aquela informação do systemctl start serviço, ou então poderia utilizar o systemctl isEnable serviço para fazer essa verificação. E aí a gente vai para a parte de listar se os serviços devem ser inicializados antes de um serviço especificado. O systemctl list dependência --after serviço. Para quê? É justamente para a gente verificar a ordem que esses serviços estão sendo iniciados e verificar se realmente atende ao que o sistema que a gente está trabalhando precisa, ou se vai ser necessário fazer alguma modificação. E a lista dos serviços que são solicitados para iniciar após algum serviço especificado, quais seriam justamente essa listagem. Caso a gente precise fazer algum tipo de modificação ou modificou algum desses tipos de ficheiro, seja ele qualquer tipo, qualquer um dos tipos, e precisa que o sistema entenda que houve aquela modificação, a gente vai fazer a utilização do systemctl daemon reload, e ele vai fazer uma releitura desses arquivos para que, quando a gente reinicie o serviço, aquela configuração realmente persista aquela modificação que a gente realizou, que os sistemas entendam que existe aquela modificação. E teria a parte para a gente editar algum serviço ou tipo de ficheiro, que seria o systemctl edit, o nome do ficheiro e o tipo dele. E aí com isso a gente vai fazer
uma sobreposição. Seria justamente quando essas configurações ele vai jogar no diretório lá no etc system.d system, persistindo essas informações e sobrepondo a que tenha lá no SR, também tenha no run. E teria essa parte uma das informações úteis que a gente tem é que quando a gente edita um arquivo do fstab, o systemd automaticamente utiliza esse diretório e faz a leitura do fstab e joga nesses arquivos do mount e do swap também. Então são informações interessantes para a gente saber, e saber que a gente pode utilizar até esses arquivos como exemplo para colocar um diretório customizado, montar ele no sistema, caso a gente não queira fazer a utilização da parte diretamente da fstab. O systemd vai fazer essa verificação e vai inicializar esses serviços. E aqui a gente tem algumas partes de referências que foram utilizadas para fazer essa apresentação, e agora a gente vai para a parte de alguns exemplos. Continuando, aqui eu estou com uma máquina virtual com o Red Hat Enterprise Linux 7, é o 7. Então, se tiver alguma particularidade daqui que realmente seja diferente do ambiente de vocês, realmente talvez seja devido à parte do sistema operacional. Então, vamos lá para a parte do diretório que tem os chamados Unix Files, os arquivos de ficheiro. Então, esse daqui seria o diretório. Aqui a gente vai listar todos os tipos de ficheiro que a gente já tem por padrão, em exceção a alguns que eu tinha criado aqui para a parte para servir de exemplo. O primeiro que a gente vai dar uma olhada seria esse xlinux.path. A ideia desse path é fazer algumas verificações de caminho de arquivos ou diretório e, de acordo com isso, realizar a chamada para algum serviço. Então, esse seria a finalidade desse tipo de ficheiro daqui. Então, o que é que ele faz? Se ele existir, se for modificado esse local daqui, automaticamente ele vai chamar esse serviço. Então, para isso a gente precisa iniciar esse tipo de ficheiro que a gente vai trabalhar agora. Então, executaria o systemctl start xlinux.path. E também a gente vai fazer a inicialização do xlinux.service. E aí a gente dá uma olhada agora para a gente ver só o conteúdo do xlinux.service, para vocês entenderem um pouco. Eu tinha criado esse arquivo daqui, que aí seria um arquivo com configurações iniciais para esse meu tipo de serviço. Eu tinha criado essas duas variáveis, o ano e o evento. E aqui eu digo que esse serviço seria do tipo simples e que ele vai executar esse meu script daqui. Então a gente vai dar uma olhada rapidinha nesse meu script e vai verificar que é um shell básico, que ele vai jogar esse arquivo aqui de exemplo com o nome do evento e com o ano para esse arquivo mod. Então a gente dá uma olhada no arquivo mod e a gente vai ver que ele já tem esse conteúdo. Se eu quiser, eu posso simplesmente deixar em branco esse arquivo mod e depois a gente confirma o conteúdo dele. A gente vê que esse conteúdo aqui está em branco. Então vamos voltar aqui só para
ficheiro do tipo path e ver como é que ele funciona. Se a minha condição é, se eu fizer alguma mudança daqui, ele vai fazer esse acionamento do serviço e o serviço vai sobrepor o conteúdo do arquivo modem. Então, vamos só verificar qual o conteúdo dele atual, 0, e vamos fazer uma mudança nele para que ele agora seja 1. Continuando, eu fiz só a modificação do arquivo de novo, da forma correta, e agora a gente vai verificar novamente o conteúdo do modem. Automaticamente ele fez o acionamento do path por ter sido modificado, o conteúdo do gatilho do arquivo gatilho foi modificado e automaticamente iniciou o processo do tchelines.service, fazendo com que o arquivo seja modificado novamente. Então, não importa a quantidade de vezes, o systemd fica realizando o monitoramento nessa condição que a gente criou, e caso ela encontre essa condição, ele vai fazer a substituição do arquivo. Então, a gente também tinha criado aqui um outro tipo de ficheiro, que era o tchelines.mount. Eu tinha realizado a criação dessa partição. Ela vai ficar utilizando o ponto de montagem tLinux e o tipo do sistema de arquivo é XFS. Então a gente pode trabalhar também com outros tipos de sistema de arquivo, só fazer a modificação do tipo do sistema de arquivos. Então, deixa eu só verificar, não está montado. Então, quando eu iniciar esse serviço, a gente vai verificar e já tem o diretório /tLinux lá. Qual a vantagem de a gente trabalhar dessa forma? Seria que eu posso simplesmente parar esse tipo de serviço, ele vai desmontar, por algum motivo, se eu apagar o diretório e iniciar o serviço novamente, ele tem a capacidade de fazer a criação novamente do diretório. Claro que esse tipo de diretório a gente pode trabalhar com alguns tipos de permissão diferentes, pode ter algumas condições diferentes. A exemplo do que a gente tem aqui, que não é habilitado por padrão, mas a gente tem um arquivo aqui, seria o arquivo do mount. Esse arquivo do mount, ele tem as descrições da parte da unidade do unit, ele estabelece algumas condições, informa a relação à documentação, e existe esse tipo de controle que a gente pode realizar dentro do nosso NetScript, que é antes desses serviços, desses tipos de targets serem acionados, ele vai fazer o acionamento do nosso TMP. E aqui vai vir justamente as instruções relacionadas à parte do monte, que seria a TMPFS, a partição seria o /tmp, o tipo seria TMPFS e as opções, onde eu posso, nesse caso, estabelecer qual essas permissões, esse modo que esse diretório vai ter. No caso, o TMP precisa ser um 777 para que a gente consiga realizar, qualquer usuário consiga fazer o uso dele junto à parte do sistema operacional. Então isso é importante para que a gente tenha um controle do nosso NetScript. Essas condições, essas possibilidades, essa gama de gerenciamento mais eficaz a gente só tem a partir do uso do systemd. Por isso que é tão importante hoje em dia os sistemas operacionais que já utilizam ele conseguirem ter esse porte de trabalhar bem melhor gerenciado do que a gente tinha antes, no qual a gente tinha que pré-estabelecer todas as condições dentro do nosso script, que eram simplesmente shell script, e a gente teria que programar e criar todas essas condições para a gente junto ao sistema operacional.
a gente tem também essa parte aqui do controle do FSTab. Então, quando a gente quer adicionar por padrão, a gente pode sim estabelecer esses diretórios, criar manualmente, editar o arquivo do FSTab manualmente e jogar para fazer rodar o monte-a e ele fazer a leitura do FSTab e essa informação persistir junto ao nosso sistema operacional. Hoje quem faz esse papel seria justamente o systemd de fazer esse controle. Então, quando ele faz essa leitura, a gente tem esse diretório daqui, que quando ele faz essa leitura, ele cria esses arquivos aqui para a gente. Então, quando a gente vai ver o conteúdo, a gente entende como é que ele faz essa leitura e quem é justamente que gera esses arquivos aqui para a gente. Seria o systemd FSTab generator. Ele faz a leitura lá como o source path e estabelece essas questões de ordem para que essa unidade comece a funcionar. Então aqui a gente vai ter essa opção no caso do tipo de unidade que seria do monte e faz a leitura justamente do meu device, o meu ponto de montagem e o tipo dele. Então com isso a gente tem alguns controles que são realizados pela parte do sistema. A gente tem também, como eu já tenho um diretório para o home, da mesma forma. Ele faz a leitura, que é justamente as informações que a gente tem no nosso FSTab. Então, essa realmente seria os tipos de ganhos que a gente tem quando a gente começa a trabalhar na parte do systemd. A gente tem a opção, em alguns casos, como o da FSTab, de trabalhar em modo, vamos dizer assim, de legado, e também tem a opção de já começar a trabalhar com a parte dos serviços do systemd. E aí a gente tem alguns ganhos disso daqui, porque a gente pode ter a nossa automação do nosso sistema, que ele já trabalha dessa forma e fica bem mais fácil para a gente conseguir fazer um controle dele. Continuando, agora a gente vai verificar as informações desses ficheiros que a gente está trabalhando. E aí a gente verifica que o status desse serviço ele está ativo, no caso esperando, ele fica monitorando aquele arquivo de gatilho que a gente tinha visto antes. Ele está desabilitado, então se a máquina reiniciar nesse exato momento, a gente não vai ter nenhum tipo de informação para ele ter iniciado e ter feito aquela modificação no arquivo que a gente tinha mencionado, que seria o /etc/modem. A gente pode fazer essa verificação também, se o serviço diretamente por esse comando, caso a gente precise fazer pegar alguma saída dele e trabalhar com ela. A gente pode também fazer a verificação active. Tinha digitado errado antes. E a gente pode, nesse caso, habilitar ele para que ele fique iniciável. Ele vai fazer a criação do link lá no etc para desse modo aqui de inicialização, que seria o multi-user, seria só o console, não seria nada gráfico. E ele já está, no caso, habilitado. Se a gente executar novamente aqui aquele mesmo comando, ele vai informar para a gente que está enable, que está ativo, e a gente consegue, caso reinicie, ele já entrar e já começar a funcionar após a inicialização. Se a gente quiser, a gente pode desabilitar ele
e aí ele é removido, aquele link simbólico é removido e ele deixa de estar inicializável para quando a máquina for reiniciada. Dessa forma a gente consegue fazer o controle desses tipos de ficheiros que a gente está trabalhando e gerenciar corretamente o nosso serviço. É uma forma mais prática. Para mim, eu acho bem mais prático. No começo eu estranhei bastante. Foi uma mudança muito radical para a gente que tinha simplesmente shell script controlando, e agora a gente tem um sistema realmente com uma certa inteligência permitindo a gente conseguir fazer esse trabalho. Se a gente fizer uma verificação aqui do outro serviço, a gente vai ver que ele foi inicializado há pouco tempo e que com isso a gente sabe qual foi exatamente a última vez que ele rodou. Ele não é um serviço como o outro, que ele está aguardando modificação. A gente não construiu um software, um serviço em si, tipo SSHD ou FireWall, algum outro tipo de serviço do sistema operacional. Ele está com o status desabilitado e nesse caso a gente pode fazer da mesma forma como a gente fez com o outro. A gente pode inicializar ele, fazer essa verificação, ele vai mostrar aqui que está enable. Se a gente executar o isEnable também, ele vai retornar esse mesmo valor para a gente. Então, se seria uma forma para eu ter um gerenciamento melhor do meu serviço e saber exatamente como é que ele está funcionando. E caso eu precise fazer uma verificação junto ao sistema, eu posso rodar o systemctl list unit files. Se eu quiser, eu posso passar o parâmetro "-type service" para pegar apenas o tipo service. Ele vai mostrar para mim todos os sistemas, os que estão habilitados ou não, ou posso passar como parâmetro, passar um grep, pipeline com grep e pegar Linux para verificar. Se eu remover o tipo, eu vou pegar todos os tipos de ficheiro que tenham essa Linux. Nesse caso, a gente tem o tlinux.mount, o tlinux.pf e o tlinux.service. O único que está habilitado seria o service, o path não está habilitado, porque a gente tinha desabilitado ele anteriormente. Então, dessa forma, a gente consegue fazer esse controle e verificar, ter uma noção melhor de como está funcionando o nosso sistema, os scripts ou os outros recursos que eu tenha junto ao sistema operacional nessa parte que seja configurado pela parte do systemd. A gente pode também utilizar um recurso muito bom, que é o velho e bom man, e a gente passar essa estrutura daqui e fazer a verificação dessa parte do Unity, que seria todas as configurações e a forma como ele vai estar trabalhando. A gente vai verificar aqui a questão dos diretórios, no caso aqui ele já colocou em ordem de precedência, no caso o último a ser válido seria o etc, depois o run, depois o sr. Os outros diretórios que ele vai fazer a validação, e aqui ele vai começar a mostrar para a gente toda a parte, todos os recursos que ele vai ter na parte lá do Unity, todas as informações que são válidas para a gente lá. Então, essas informações aqui, caso a gente precise saber alguma informação, alguma coisa, qual seria o uso, como é que funciona, qual a ordem da sequência de cada controle que a gente tem nessa parte aqui, e aí ele vai começar a fazer todas as explicações de tudo isso daqui. Então, muitas vezes você pode buscar na internet algum exemplo sobre determinada configuração, algo para deixar mais prático, mas o Man também tem essas informações para a gente localmente. Você não depende da internet para poder pegar esse tipo aqui de informação.
E aí tem diversas configurações que a gente pode estar trabalhando na parte do Unity e também dos outros, na parte do monte, os exemplos e tudo mais. Então, esse seria o mando Unity, esse daqui seria o mando Path, e aí a gente vai ter aquelas configurações. No caso do nosso exemplo, a gente fez essa validação relativa o Path Changed, mas a gente pode fazer algumas outras validações. No caso, se existir tal arquivo ou tal diretório, ele realize determinada ação, seja ele chamar script ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, esses exemplos de como funciona esses tipos de unidades de ficheiro, a gente vai verificar nessa parte. A gente tem também essa mesma configuração, essa mesma man seria a parte do service e os demais serviços. Então, a gente consegue ter essas informações de forma rápida e prática, realmente, de como é que vai estar funcionando isso, quais seriam esses exemplos, no caso, o exec start da parte de serviço, que foi o que a gente utilizou no nosso exemplo, e fazer esse controle dos serviços que a gente possui, a parte de PID e tudo mais. E também a gente vai ter, só complementando dos exemplos que a gente estava trabalhando, a parte do monte, e aí a gente consegue fazer todas essas validações e controle realmente da parte dos serviços que a gente tem. Então, isso realmente é muito importante para a gente conhecer um pouco mais do SystemD. Você só, para mim, na minha visão, você só aprende realmente quando você começa a trabalhar realmente com ele e começar a explorar todas essas configurações que a gente tem aqui disponível. Só para servir um pouco de exemplo, vamos só verificar aqui esse serviço do FireOD, que é o que faz justamente a parte do controle, que seria o serviço do IPTables que a gente possui hoje. E aí a gente tem diversos controles que a gente pode estar trabalhando diretamente com ele. A questão de regras do sistema operacional. E ele coloca algumas condições aqui. No caso, ele antes de pegar essa parte network pré, ele vai rodar o FireOD. Então, a gente tem essas informações aqui. Seria a parte da unidade, o descritivo de como é que ele vai funcionar junto com algumas configurações, a parte de serviço e quando ele for, no caso, ativo, como é que ele vai estar sendo configurado junto ao sistema operacional para fazer a instalação, a ativação daquele serviço que a gente possui. Então, essas informações, muitas vezes a gente pode utilizar esse serviço que a gente já possui já no sistema operacional e também a parte do SSHD, que é um serviço bastante comum que a maioria das pessoas utilizam e que a gente tem essas informações aqui. Ele também colocou um environment file, que é um arquivo justamente que ele vai carregar aquelas informações de configurações de variáveis e ele estabelece algumas outras sequências aqui de comandos e ações para quando o serviço for iniciado ou para quando ele for passado a informação para ele ser recarregado. Caso ele dá um kill no processo com o RUP só para recarregar esse serviço, ele entende e leia novamente as suas configurações. Então, dessa forma a gente consegue ter um pouco mais de controle junto aos serviços que a gente possui. E, como eu tinha dito, a gente tem todo esse diretório aqui, no caso de exemplos. São diversos exemplos que a gente tem de diversos tipos de serviços que já tem junto ao sistema operacional e que realmente a gente pode estar configurando dos serviços que a gente quer dispor junto ao nosso sistema operacional. Seja a máquina um servidor, seja a máquina cliente, os serviços vão fazer parte de todo o sistema operacional que a gente está trabalhando. A gente pode fazer essas modificações nessa parte daqui. A gente também vai ter a parte do TimeDateCTL, que vai fazer os controles a respeito da parte de máquina. A gente tem aqui essa definição
local time, no caso agora, 9 horas e 23 minutos. O horário, no caso, seria Universal UTC, que aí a gente teria mais 3 horas e faz essa definição. No meu caso, estou utilizando o time zone América Recife, que seria também o GMT-3, a maioria no caso do Brasil. O serviço aqui do NTP está habilitado, ele está sincronizado, então o serviço aparentemente ele estaria rodando adequadamente junto ao meu sistema operacional. Então a gente consegue fazer um controle através dessa estrutura do systemd junto à parte operacional, que normalmente a gente não tinha isso antigamente. A gente tinha definições simples de serviço, que seria serviço da NTP, parte hostname, a gente tinha que modificar o nosso arquivo de configuração e efetivar isso. Hoje a gente já consegue utilizar arquivos que trabalham diretamente ao sistema operacional e fazer essa definição de forma bem mais prática e rápida para a gente, sem ter que estar toda vez alterando arquivos manualmente e fazendo todo esse controle. Traço 1, que seria o latim 1 para a gente. Então, vejamos. Ok. Faltou a definição aqui do lang. Tá. Se digitar correto fica mais fácil. Então a gente faz aqui, se a gente executar novamente o localctl, a gente vai verificar que ele já mostra pra gente a nova definição que a gente acabou de fazer. Esse daqui também a gente pode usar o set keymap e utilizar, por exemplo, o teclado US e também o X11 também na parte sendo S. Quando a gente executar novamente, digitando certo fica mais fácil. Então a gente agora vê que ele está, coloquei ele está PT com ISO e aqui ele voltou, ele está na parte do S. No caso, vamos voltar aqui às definições antigas e com isso voltar a tudo que estava funcionando anteriormente. Eu sujei aqui um pouquinho a parte do terminal, mas deixa eu só copiar aqui essa parte e colocarmos o TF8. Vamos só verificar aqui. Ok. A mania de digitar errado tá grande. Então voltemos aqui, a gente voltou à configuração e viu todas essas opções que a gente teria para fazer as definições relativas à linguagem que a gente está trabalhando aqui. No caso, como vão sair as informações para a gente junto à parte do sistema operacional. Uma outra estrutura que a gente tem de grande utilização e de grande importância quando a gente está administrando um servidor, está trabalhando com o sistema operacional, seria o Journal CTL. Ele tem, a estrutura dele realmente é muito interessante, ele dispõe de diversos recursos para a gente estar trabalhando e fazendo essa verificação das informações que a gente tem dos logs junto ao sistema operacional. Então,
A ManPage, ela é uma coisa bastante útil para a gente consegue pegar bastante informação junto à parte do sistema. Então vamos só rodar aqui e fazer essa verificação. Se eu rodar o João CTL -R, ele vai começar a jogar as informações para a gente desde o momento atual até as informações mais antigas referentes a desde que foi feito o último boot dessa máquina. Então a gente vê aqui essas informações relativas à parte de modificação da linguagem que eu estava fazendo, a parte de definição das línguas, e por baixo ele roda toda aquela estrutura que a gente rodava antigamente, load keys para carregar a listagem correta do teclado e tudo mais. Então essas definições são todas de logs, e tudo isso daqui a gente vai verificar junto com esses logs do Journal CTL. Então, se a gente quiser aqui, a gente tem também uma opção colocar do número de registros, e a gente informar, por exemplo, que vai pegar os últimos 5 registros. E aí a gente tem essas informações aqui para filtrar e pegar alguma informação que a gente necessite mais. A gente também pode fazer uma filtragem pelo tipo de criticidade, pelo tipo, e aí a gente tem aqueles tipos, no caso, que seria o critical, que teria também, no caso, o debug, o notes, o info, todas essas opções que a gente tem normalmente já no sistema operacional, na parte de logs, a gente consegue fazer esse filtro aqui. Então, se eu colocar algumas informações aqui mais críticas, ele colocou, no caso, a questão do ajuste de horário mais cedo, quando eu tinha criado essa máquina, e a gente tem aqui essas informações através do Journal CTL. A gente tem a opção também de colocar pelo tipo de unidade. Eu posso colocar aqui tlinux.path, e aí ele pegar tudo que eu tinha rodado aqui de exemplos do tlinux.path, ele dá essas informações. Se eu não utilizar isso daqui, ele vai trazer tudo do Tlinux. O que é que a gente tem hoje? A gente tinha o path, o service e o mount. Então tudo isso a gente tem aqui, esses logs, porque eu não estou especificando filtro nenhum, não estou dizendo o tipo da unidade que eu estou querendo, e sim todas as unidades. E ele vai mostrar aqui para mim todas as informações relativas à unidade. Então realmente ele é muito poderoso, muito útil para a gente estar fazendo um controle junto à parte do sistema operacional. Então a gente tem essa opção, tem a opção também de output, que é interessante, que a gente pode utilizar, por exemplo, o Verbose, e aí ele adentra bastante, pega bastante riqueza de informação das coisas, de tudo que está sendo realizado. Então todas essas informações a gente tem aqui o exato momento com que essas informações foram jogadas para o sistema operacional, e o systemd pegou essas informações e persistiu ela para a gente. A gente pode também estar utilizando essas informações, jogando essas informações aqui, por exemplo, no formato JSON, caso a gente vá alimentar algum tipo de banco de dados que vai persistir essas informações, vai trabalhar com essas informações em algum local. A gente pode também fazer a combinação dessas informações. A gente pode colocar a questão da criticidade, o número de registros, e pegar essas informações aqui para a gente. Ou colocar, por exemplo, na parte lá do JSON. Então essas informações são muito importantes e muito úteis, porque para quem trabalha administrando o sistema ou trabalha usando o sistema, todas essas informações são muito úteis no dia a dia. Basta realmente a gente começar a trabalhar e entender um pouco mais como é que ele funciona. Gostaria de agradecer a coordenação do Tlinux pela oportunidade e desejo muito sucesso ao evento.